Maravilha. Deixa eu me apresentar então. Meu nome é Sérgio Forte, sou de Joinville, Santa Catarina. E como eu já disse, já tive outras vezes aqui para o Mato Grosso do Sul, 2017, 2015, 17, 16, não sei. Naviraí, Itaquiraí, até o Géder que está aí, né? Deus abençoe, irmão. Me levou em alguns lugares e foi muito bom. Enfim, eu estou quase querendo falar e eu tenho que deixar para o final. Não quero falar, quase que estava falando já como é que a gente conversou, né, Géder? Sobre estar aqui e logo em seguida o Senhor fez assim, aqui estou eu. Mas deixa para lá, depois eu falo. Sou casado há 29 anos e agora finalzinho do mês, dia 28 de maio, faz 30 anos de casado. E a minha esposa, quando a gente casou, vou ser bem breve essa parte, né? Mas há 20 e poucos anos desse testemunho. Nós temos que aprender a ser grato a Deus, não no momento que você ganha a bênção, mas ser grato eternamente enquanto você viver. Aprendi que quanto mais eu sou agradecido a Deus, mais bênção Deus derrama sobre minha vida. E quanto mais eu reclamo, mais eu clamo as coisas ruins sobre minha vida. Infelizmente tem muita gente que não sabe disso. Por isso que vive reclamando e a vida é cada vez pior. E vai ficar cada vez pior. Porque cada vez que você reclama, cada vez que você murmura, que você fica falando, ai meu Deus, até tem gente que fala, né? Joguei pedra na cruz. É um absurdo, né? Mas a gente escuta isso. Quem já ouviu esse termo aí, levanta a mão. Quem sabe até você já falou, né? Joguei pedra na cruz. Mas é um absurdo isso aí. É porque nós não aprendemos a louvar a Deus. Aliás, antes de dar continuidade à minha apresentação, eu sou muito assim de falar aquilo que Deus me inspira, eu não fico detalhado, pegado a papel, nada. Eu estava fazendo uma live ontem, talvez a irmã, não sei se ela vai estar ouvindo, porque até mandamos agora para o meu link aqui do grupo fechado. Eu não estou falando nada de mal, mas é real. Minha irmã está com uma ferida na perna, estamos rezando por ela. E eu falei sobre perdão e que a necessidade de a gente perdoar as pessoas, senão não é curado e tal. E ela falou, ela foi sincera, ela falou assim, mas e eu que não tenho ninguém para perdoar, eu não tenho ninguém que eu lembro para perdoar e a minha perna não cicatriza? E eu falei para ela, se a senhora já não tem ninguém para perdoar, fez tudo, tá que nem a hemorroísa, né? Que 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, talvez está faltando uma coisa para a senhora. Já louvou a Deus por essa perna, por essa ferida na perna não ter fechado? Foi o que eu disse na live. Muitas vezes a gente só reclama e até o fato de estar com uma enfermidade, a gente fica falando como que Deus fosse culpado. Não é o caso da minha irmã, ela não falou isso. Mas estou falando no geral agora. Que muita gente acha que Deus manda a doença. Deus não manda a doença para ninguém. Deus não manda a tragédia para ninguém. Os culpados é um só. Sou eu. Pode falar. O culpado é eu. Eu sou o culpado. Amém? Então, dando continuidade, minha esposa, casei com ela, 3 meses depois já descobriu que ela não poderia ser mãe por 2 médicos, comprovado pela ciência, pela medicina. E depois de 5 anos, Deus nos deu a graça. Ela que fazia teste de gravidez 1 vez por mês, porque ela já estava até paranoica já, né? Porque queria ser mãe e eu também queria ser pai. Mas eu disse para ela, espera no tempo de Deus e Deus vai nos dar essa graça. Tanto que quando nós chegamos em casa, que o médico disse para ela assim, ó, você não vai ser mãe. Ela chegou em casa e disse assim, pode me abandonar, pode me deixar, porque eu não vou poder dar nenhum filho para você. Você não sabia, ela casou virgem, a gente não tinha relação antes de casar, ficamos 2 anos namorando e mais 2 anos de noivado e depois casamos. Então não tinha como fazer exame, nem teste, nada. Então não sabia. Mas eu profetizei sem saber. Não vou dizer para vocês, eu profetizei que nós ia ter filho. Não, eu apenas abri a boca e disse, Fábio, eu casei com você porque eu te amo. E os nossos filhos eu não os conheço ainda. Foi algo profético, que 5 anos depois se cumpriu. Hoje, não vou ficar entrando em detalhes, se não demora. Hoje nós temos um filho, Daniel, que foi o primeiro, que já está com 24 anos e não podia ter nenhum. Depois do Daniel veio a Beatriz, que está com 21. Não podia ter nenhum. Depois da Beatriz veio o Jonas, que está com 20. Já estava a felicidade, 3, né? E depois do Jonas veio o Samuel, que vai fazer 16. E depois do Samuel, acabou. Eu gosto de fazer essa parte que o pessoal fica só mais um. Fica só naquela torcida, né? Não,
depois de Samuel, e hoje está com mais alto que eu, 16 anos, 4 bênçãos de Deus. Sou muito feliz a Deus. Eu agradeço em todas as pregações que eu falo. Mais rapidinho, mas eu sempre vou falar. E quanto mais eu agradecer, mais feliz eu sou. Pegou alguma coisa aí nesse testemunho, sim ou não? Com certeza Deus tem algo para falar no seu coração, porque nós somos muitas vezes filho ingrato. E amados, estou pregando a palavra há 34 anos e na missão Quem Como Deus. Olha que interessante, gente. Não sabia eu que eu ia pregar hoje. Fui saber depois que o grupo era São Miguel. É isso? São Miguel Arcanjo. Eu não tenho tempo para contar aqui a história, mas como nasceu a missão Quem Como Deus. Mas eu tenho certeza que para algumas pessoas pode dizer, é coincidência. Não é coincidência, é providência. São Miguel. Aliás, antes de eu começar, eu já tenho aqui, que eu já coloquei bem prontinho para nós fazer uma oração bem rápida. Eu vi que vocês rezam bastante aí, oração forte. E como é bom quando a gente vai num local que a gente vê que não é água com açúcar. É muito bom, gente. Estava ali atrás, vontade era pular já para cá. É maravilhoso. Então, 18 anos na missão Quem Como Deus, por isso que eu só prego com a camisa de São Miguel. Eu tenho várias. Prego sempre com a camisa de São Miguel. Todo dia, quando acordo, a primeira oração que eu faço é essa que vocês fizeram, que é o mini exorcismo, né? São Miguel Arcanjo defendendo no combate. Há muitos anos que o Senhor falou ao meu coração. E eu faço todos os dias. Quando eu acordo, bom dia Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, já tenho São Miguel que eu ganhei lá em Naviraí, um quadro enorme, ganhei um em, não lembro qual cidade do Mato Grosso, ganhei outro, São Miguel também. Então eu tenho história aqui pro Mato Grosso do Sul, porque foi no Mato Grosso do Sul, em Naviraí, para Dourados, que foi confirmado a missão Quem Como Deus, que eu estava em dúvida ainda. E quando eu ganhei aquele quadro lindo lá do Naviraí, que me deram um quadro maravilhoso, e depois outra irmã me deu uma imagem de São Miguel, que não quebra, daquela... Você olha, é plástico, mas é uma coisa maravilhosa. Então, confirmou aqui para o estado do Mato Grosso. Por isso que eu falo, meu Deus, nunca mais fui pregar lá, Senhor. Eu vou falar rapidinho, para depois eu posso esquecer. Eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor me trazer para esse estado. Eu não liguei para coordenador, eu não liguei para alguém me chamar para cá. Eu apenas falei, Senhor, há 5 anos eu não prego naquele estado. Há 5 anos depois da pandemia, nunca mais fui. Vocês podem não me conhecer, mas tem algumas pessoas de Naviraí, Itaquiraí. Até eu estive pregando lá na comunidade, né? Talvez as pessoas nem lembram, não importa. Pode até esquecer da gente. Mas não esqueça da mensagem, da palavra que vem de Jesus, do poder que Jesus faz através da nossa vida, da minha, da sua vida. Amém? Então, quando eu recebi o convite, eu já tinha dito não para outros lugares. Mas quando eu recebi o convite aqui, eu disse, eu vou. Porque eu pedi a Deus. E se eu pedir, Ele me colocou aqui. Detalhe, hoje é aniversário do meu pai. 85 anos, era para eu estar lá com ele. Tanto que eu não ia marcar. E domingo, tem sábado batizado, o crisma do meu filho. Então eu não viria. Mas como eu orei e pedi a Deus para estar aqui, falei com o meu filho, ele, vai pai, pode ir. Comentei com meu pai também, vai meu filho, porque eles conhecem, eles sabem que a palavra tem que ser anunciada. Pode aplaudir Jesus. Então nós temos que, muitas vezes, deixar de fazer o que a gente gosta. Não que eu não goste de estar aqui, amo, mas eu queria estar lá com meu pai e sábado com meu filho. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Só que o chamado é de estar aqui. E quando eu chamei meu filho para falar com ele, ele até pensou que era para viajar, né? Ele disse, não filho, não é, você não pode ir essa vez comigo. Não tem como. Aí expliquei para ele que tinha uma missão, mas se ele falasse assim, não, eu quero que o pai fique aqui na crisma, eu não viria. Mas eu sabia que se foi, eu não pedi para homens, eu pedi para Deus me trazer. E se ele confirmou, ele ia tocar no coração dele. E como é lindo, gente, confiar no Senhor. Aliás, eu estou falando disso, de confiança, e
E o Senhor colocou no meu coração o tema: não temas, confia no Senhor. Qual é o tema? Não temas, confia no Senhor. Nós precisamos confiar mais no Senhor e menos em nós. Antes de ler a palavra, me veio agora ao coração. Alguém aqui conhece o Diário da Santa Faustina? Já ouviu falar? Levanta a mão. Quem já ouviu falar do Diário da Santa Faustina? Quem não conhece, procura comprar, adquirir esse livro e ler. Quando eu falei sobre confiar mais no Senhor em mim, soltou já no meu coração a falar para você. Certa vez Santa Faustina estava sentada e ela tinha locução, ela falava com Jesus e ela estava triste. E de repente Jesus perguntou ao coração dela: Faustina, por que você está triste? E ela disse: ah, Jesus, é que eu fiz um propósito de final da tarde, supomos hoje de manhã, né? Até final da tarde não pecar. Mas eu vi que eu não consegui e eu estou triste. Jesus falou assim: Faustina, Faustina, é que você confia demais em você e menos em mim. Irmãos, pensa na ideia. Se Jesus falou isso a Santa Faustina, o que será de nós? Aonde está a nossa confiança? Nós precisamos confiar mais no Senhor. Enquanto eu estou falando, gente, tem gente que está cochilando. E se existe uma coisa que eu quando prego, viu? Eu gosto de olhar muito, mas eu entendo que há um combate. O combate é espiritual. Então fique atento para não dormir em nome de Jesus, amém? Porque Satanás não quer que você escute essa pregação. Então começa a vir aquele soninho. Daqui a pouquinho teve gente já que eu fui cantar até aquele canto Nana, neném, a pessoa dormindo, todo mundo rindo, né? Dormindo, e a pessoa acordou. Mas claro que eu fiz brincando, ela entendeu, né? Não quis humilhar ela achou engraçado. E teve uma que eu disse assim para um rapaz: pode dormir, não tem problema, Jesus vai te curar dormindo. Gente, sem brincadeira, pensei que ele tinha morrido, porque ele dormiu tanto que acabou a pregação, cantamos tudo e ele continuou dormindo. Eu disse: Jesus, será que não morreu sentado? Que não é possível. E aí depois eu fiquei com medo de chegar lá. Confesso que fiquei com medo de chegar no rapaz, porque eu disse: meu Deus, em São Paulo eu estava. Aí de repente foi alguém lá e teve que balançar o rapaz para acordar ele. E ele disse que não sabe o que aconteceu depois que eu falei: pode dormir, que Jesus vai te curar dormindo. Ele disse que eu como se tivesse uma anestesia nele. E eu não tenho dúvida, porque como uma criatura daquela podia dormir do jeito que nós aplaudimos e falamos alto e cantamos e terminou o encontro, e ele estático, sentado do lado do amigo dele, porque era um cochilo de cá, um outro de lá, né? Um do lado do outro, né? E eu olhei para ele e disse: você pode dormir que Jesus vai te curar dormindo. Pronto, pode dormir, tá liberado. Que dormiu, gente. Só que eu quero recomendar que para ele foi daquela forma, para vocês não sentir ninguém para falar para dormir. Fique acordado, amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, conhecido de muitas pessoas, Mateus 14, versículo 23, que vai falar de Jesus caminhando sobre as águas. Ah, Sérgio, já escutei 1000 vezes. Vai escutar 1001. Só que o Espírito Santo, ele faz nova todas as coisas, e sempre é novo a palavra de Deus, e sempre vem algo novo para o nosso coração, amém? Então quando a gente escuta a palavra, abre o coração, Deus fala algo que nós precisamos ouvir. E veio ao meu coração falar sobre isso, mas eu quase esqueci de fazer isso. Já acharam a Bíblia? Palavra? Então levanta sua mão direita. É oração de descontaminação São Miguel Arcanjo. Então você vai falar, quando eu falar eu, Sérgio Forte, você fala o seu nome, amém? Você que está em casa também. Eu, Sérgio Forte, em nome de Jesus, pelo poder de Deus e de seu Espírito Santo, corto de mim, da minha família, da minha casa, desse local, toda contaminação espiritual, todo dardo de Satanás,
toda a sua fúria contra nós. E eu ordeno que vá aos pés da cruz do Senhor Jesus, para que Ele vos julgue e vos proíba de tocar em cada um de nós. Lavo-me junto com os meus queridos no precioso sangue de Jesus, e tomo toda a armadura de Deus, e que o Espírito Santo renove em nós a sua unção. Invoco a intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, dos anjos e santos de Deus a nosso favor. Renova em nós, Senhor, toda a vossa força, todo o vosso poder, toda a unção do Espírito Santo, para fazermos sempre a vossa santa vontade e alcançarmos a plenitude do Espírito Santo. Amém? Então tá, a palavra de Deus, se for a Bíblia da Ave Maria, está escrito talvez na sua Bíblia aí, algumas mudam, né? Um pouco. Jesus caminha sobre as águas. Vamos lá então, 23 a 32. Feito isso, subiu a montanha para orar sozinho. Chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir junto às águas até junto de ti. E ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca, caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Você pode dar um beijo na palavra e depois vamos aplaudir a palavra do Senhor, amém? Pode aplaudir. Irmãos, nós vamos trazer essa palavra para agora, para a sua vida. Em primeiro lugar, eu vou perguntar, não importa o que, medo, eu não vou perguntar aqui, mas quem tem medo de algo no momento, na sua vida, na sua história, no seu momento, você está vivendo, você tem medo de alguma coisa? Levanta a mão. Tem gente que está pensando, será que é medo de barata, de sapo? É medo, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de perder um ente querido, tem pessoas que têm medo de ficar sozinha, tem pessoas que têm medo de falir, tem pessoas que têm medo de não conseguir dar conta de pagar uma conta. É verdade ou não é? São tantos os medos, medo de um filho não voltar para o caminho do Senhor, medo do casamento não dar certo. Aliás, tem jovens que não casam porque tem medo que, olhando às vezes para o casamento do pai e da mãe, tem muitos jovens que não querem casar, porque, nossa, mas se eu ficar com o jeito que meu pai e minha mãe, então eu prefiro ficar sozinho, solteiro, ou se juntar.
Eu não sei aqui, mas no estado do Rio Grande do Sul, onde eu vou há 18 anos pregar, é tanta da gente que ao invés de casar, eles se juntam, mas são dois solteiros, podem casar e não casam, porque tem medo de constituir família. O que a mídia fala? O que a televisão, a internet prega sobre família? Eles querem destruir a família, sim ou não? E por isso muitas pessoas têm medo disso, têm medo de constituir a família. E aqui a palavra que eu estou trazendo para você essa noite, ele estava no mar, e quando viram Jesus caminhando, acharam que era um fantasma. Gente, que terror que não foi, que grito que não foi, quando eles que viram que era um fantasma. Eles começaram a gritar, o grito de terror. Eu não vou nem pedir para vocês, né? Se estivesse pregando para jovens, a gente fala, eles falam certinho, eles falam, como é que é grito de terror? Daí o pessoal faz, né? Eu não vou precisar pedir para vocês, porque o grito de terror não é pouca coisa. A pessoa quando grita ali, quem já levou um susto com o susto da outra pessoa, levanta a mão. Oi? Levou ontem? Aí, ó, a irmã levou um susto. A minha esposa, ela é assustada, se você fala assim, Fábia, meu Deus, o que foi, minha mulher? O que foi? Tu chamei o nome. Então, até eu estou pegando o susto agora dela. É que ela, tá pegando, tá amarrada em nome de Jesus. Que a coisa que mais me irrita é esse negócio, a pessoa se levar susto do nada. E eu não sei porquê, não sei se ela está assistindo, mas é verdade, ela sabe, eu sempre falo para ela, digo, pede para o padre fazer um exorcismo para tirar esse medo, mulher, pelo amor de Deus. Às vezes eu vou no banheiro, de madrugada, eu não sei se eu vou, eu espero ela vir. Porque se eu for e ela está vindo, que vem com a luz apagada, né, é capaz dela ter um treco. Então às vezes eu pego o celular, faço assim, né, ou eu estou chegando no quarto, estou chegando. Então, medo. Algum trauma tem ali. Mas a palavra de Deus fala em Jó 3:25. Grava bem aí, para você nunca esquecer na sua vida. Jó 3:25. Todos os meus temores se realizam. Aquilo que me dá medo vem atingir-me. Meu irmão, não sei se você já ouviu isso, mas eu vi em 1989, nunca mais esqueci, espero não esquecer mais. Você tem medo de morrer de câncer? Se você não renunciar, vai puxar o câncer. Tem medo de ficar sozinho? Vai ficar sozinho. Tem medo de não casar? Não vai casar, se você não mudar esse medo, se você não orar, se você não repreender, não botar fé. Tem medo de bater de carro? Vai puxar acidente de carro. Não tem aquelas mães que quando o filho sai, ao invés de, vai com Deus, Nossa Senhora te proteja. Ai meu filho, cuidado que ninguém te assalta, cuidado, porque fica de olho. E vai, o filho vai e de repente fica na janela olhando. Ai meu Deus, que não aconteça nenhum mal. E fica só martelando, pensando coisa ruim. Em vez de rezar o rosário, o terço e pedindo, Nossa Senhora te proteja, o manto sagrado, o sangue de Jesus. E faz oração e vai dormir. Confia no Senhor. Não, fica lá até de madrugada esperando o filho chegar. Quero dizer para você, isso é real, eu escutei e é fato. Pessoa que fica com esse pensamento maligno, pensando em tragédia, quando acontece, geralmente, eu sabia você é culpada, porque você ficou com medo. O meu medo vem atingir-me, aquilo que eu tenho medo vem sobre mim, então eu tenho que confiar no Senhor. Aí você pergunta, Sérgio, mas você não tem medo? Depois que você ouviu isso, tenho. Aí quando eu vejo que eu estou com medo, eu vou orar, porque através da oração o medo sai, porque o medo é a ausência de fé. Eu não estou dizendo medo de botar a mão na boca de um leão, aí todo mundo tem, né? E que bom que você tem esse medo, porque eu não tenho medo de nada, ficou sem mão. Porque eu não tenho medo, vou mergulhar na praia, tem uma pedra, dá com a cabeça na pedra, pronto, último mergulho, porque eu não tenho medo. Não é esse medo, eu estou dizendo coisas que às vezes não tem nada a ver. É um exemplo. Tem gente que nunca andou de avião, mas tem medo. Eu nunca andou de avião e tem medo de andar de avião. O que mais dá acidente é de carro e não de avião, gente. A proporção, é verdade ou não é? Entre carro e avião é muito mais de acidente de carro do que avião. E outra,
Eu já vim aqui para Dourados das últimas vezes que eu peguei um avião que não era um Boeing, era um aviãozinho daquele de hélice, tubo hélice. Olha, gente, aquele dia eu paguei com a língua. Porque eu já andei muitas vezes de avião para tudo quanto é canto. E uma senhora que sentou do meu lado, e era a primeira vez que ela estava pegando voo. Ele disse: eu estou percebendo que a senhora está com medo, está tensa. Por quê? Não, é minha primeira vez, eu estou apavorada. Olha o vento, olha não sei o quê. Mas como é que a senhora vê essas coisas? Não estou vendo nada. Não, e ela tensa. Lá da cidade que eu estava vindo, eu acho que depois de Joinville, São Paulo, para Dourados. E ela estava vendo tudo. E ela estava com medo. Gente, ela chegava a grudar naquela poltrona. Pasmem. Começou a vir a tal nuvem que ela falou: olha lá como está, olha as nuvens. Porque quando era para descer aqui em Dourados, deu uma chuva tão forte. O avião começou a circular para esperar teto, que fala, né? E sabe o que aconteceu? Ele começou a girar e fazer assim, ó. Eu não sei se você já foi em aquelas coisas que desce elevador, que a tua barriga fica lá em cima e depois desce. Começou a acontecer isso comigo, e eu comecei a ficar apavorado. E eu disse: tranquilo, não precisa ter medo, imagina. E de repente eu comecei a Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu não conseguia nem rezar Ave Maria. Na minha vida nunca aconteceu isso. Eu tinha pego inúmeros voos. Aquele dia eu paguei com a minha língua. Estava com uma criatura com medo do meu lado. E aquilo ali eu posso dizer que o poder da palavra se quase aconteceu. Gente, pior das coisas, vocês lembram da Chapecoense? Pois fazia 3, 4 meses que tinha acontecido. Estava todo mundo com aquilo na cabeça: avião cai, avião mata, avião destrói. E nós estávamos tudo apavorado. E eu fiquei com medo. E aquela mulher segurava, abaixava a cabeça, quase derrubou a poltrona. E eu comecei a rezar quando o Senhor me ajuda, que eu não consigo rezar uma Ave Maria. Eu que não tenho medo, que já peguei turbulência, pior, eu não sei. O medo atrai coisa ruim. Eu senti o medo dela, juntou com o meu, que a gente é humano, por mais que eu não sou de ter medo. E quando desceu aquele voo, a mulher falou assim, todo mundo ficou pobre, rico, toda classe misturou tudo. Aí ela soube que, o pessoal soube que eu era missionário. E aí falou para ela assim: ainda bem que tu estava do lado do missionário. Eu digo: meu Deus do céu. Eu já fiquei pensando, eu tinha uma viagem para fora do país, que eu faço peregrinação. Eu já estava me despedindo da minha família. Eu já estava pensando: meu Deus, eu não vou fazer aquela peregrinação, Jesus, misericórdia, Senhor. Sério, gente, não estou brincando. Pensei que o avião ia cair, nós morrer tudo. E daí, ela falando: que bom que você estava do lado do missionário. Eu falei: gente, vocês não têm ideia, eu nunca senti tanto medo na minha vida como eu senti agora. E só no momento que eu estava rezando, que eu pedi força, que eu consegui rezar. E quando eu consegui rezar uma Ave Maria inteira, porque quando eu dava aquela voltinha assim, ó, que ele ia descer de novo, Jesus amado. Aí de repente eu reservo Maria, entreguei para o Senhor tudo, né? Ó, Senhor, entrega minha alma, tudo. Fiz a entrega. E aí eu fiquei em paz, rezei. Senhor, o piloto está dizendo que se não descer aqui, vai descer em Campo Grande. E eu quero descer em Dourados, que eu tenho pregação à noite. E eu não quero ir para Campo Grande, voltar, está 3 horas de viagem. E rezei, gente. E aquele avião desceu em Dourados. Nós partilhamos tudo. Ela está na minha internet, aqui no WhatsApp, essa moça. Do lado, até ela está na minha transmissão. E depois eu olhei a foto dela, depois de tempo, isso já faz muitos anos. Ela me segue, ainda acompanha, né? E ela deve ter contato com um monte de gente, né? Minha história, né? Que não tem medo, não sabe nem rezar Ave Maria. Gente, então o medo paralisa a nossa fé. Quando eu deixo o medo entrar, a minha fé, o medo entra para um lado, a fé sai para o outro. É isso que acontece. Eu visitei o Hospital São José, da minha cidade, mais de 20 anos. Eu entrei em UTI, eu entrei em ala de queimados, eu entrei em ala das crianças. Eu visitava mais de 20 anos. E ali nós orávamos, levava fé para as pessoas. Eu vi muitas pessoas curadas. De uma semana para outra, de uma segunda, na outra segunda, a pessoa já dava testemunho. Nunca vou esquecer, um dia que eu estava uma outra cruz que eu tinha ganho, de uma comunidade Boanerges. Ela tinha uns 20 anos ela. Agora não sei onde foi parar. Era exorcizada aquela cruz.
E eu estava com a cruz na mão e a mulher era protestante, era Assembleia de Deus, cabelo até que assim. E aí eu fazia questão de vir com a cruz na mão, perguntar: a senhora vai aceitar a oração? E com a cruz na mão, porque sou católico, por que eu vou esconder a minha cruz? Ela olhou para a cruz e eu olhei para ela. Eu disse: vamos ver se ela vai aceitar. Mas como ela ouviu falar de testemunho de cura de outras pessoas, ela ouviu: pô, mas eu preciso, né? Eu vou aceitar. Ela aceitou. Dona Francisca, nunca esqueci o nome dela. Daí eu falei: então tá bom, vou fazer oração para a senhora. O que a senhora tem? Pois é, meu filho, eu caí da escada, atingiu a quinta vértebra e o médico disse que tem tudo para ficar na cadeira de roda. Eu falei: a senhora acredita no médico ou no médico dos médicos? Não, acredito no médico dos médicos. Então vamos orar. Só que nesse inteirinho de orar e conversar com ela, ela falou assim, porque ela viu que eu sou católico. Ela falou: meu pai era católico também. Ai, que legal, que bom. Ele morreu, foi para o inferno. Nossa. Eu olhei para ela: mas como é que a senhora sabe que foi para o inferno? Ela olhou para o filho dela, zombou, riu. Meu pai era adúltero. Ah, mas ele não se arrependeu? Vai que se arrependeu, se confessou. Porque a gente sabe que quem morre em pecado mortal, para o céu que não vai, né? São Jerônimo já dizia: de cada 100 mil que morrem em pecado mortal, apenas um, só vai, eu disse, só vai para o céu. São Jerônimo, que é tradutor da Bíblia, falou: se a pessoa morre em pecado mortal e não se arrepende, não se confessa, não se emenda, morreu. A pessoa hoje assim, né? Morreu, todo mundo vai para o céu. Já viu como é que é bonito? Já foi em velório? A pessoa morreu, ela não botava o pé na igreja, ela não rezava, ela fazia uma vida errada, e quando ela está lá mortinha assim, bota o tercinho na mão, né? Bem bonitinho. Nunca rezou o terço, não sabe nem o que é aquilo, mas o morto não vai poder falar, né? O terço está na mão dele. E aí a pessoa está no céu. Você pode estar dizendo: mas não pode julgar. Mas não estou julgando. Eu estou alertando, falando o quê? Que o fato de eu confiar no Senhor, essa confiança me leva a orar, a confiar no Senhor e fazer as coisas certas. Mas o que eles estão fazendo? Deus é bom, Deus é misericordioso. Gente, o fato de eu confiar no Senhor, eu tenho que confiar nele, confiar na misericórdia, sim. Mas eu não posso brincar com a minha salvação. Eu não posso brincar com a minha conversão. A minha vida, a sua vida vale muito. Eu não quero aqui levantar polêmica, mas vocês viram a história do cavalo? Em cima lá, que ficou 5 dias lá. Gente, eu não consigo. Eu tenho que fazer, eu acho, um Instagram fake para mim. Porque eu não posso. Se eu for responder ali, Sérgio Forte, missionário, ele... não dá, a pessoa é muito ignorante. Eles falam cada coisa. Você não é padre? E você pode ser até educado, falando as coisas certinhas. Eles não aceitam. Então, a vontade minha veio fazer um outro lá e responder. Mas hoje eu consegui, essa semana, responder uma pessoa sobre esse negócio do padre Christian Shankar. Fez uma postagem sobre o cavalo. E ele falou: gente, nada contra, maravilha que salvaram o cavalo. Só que tem gente dando mais importância para o cavalo do que para salvar vidas, ou seja, o aborto. Porque as pessoas fazem aborto, matam uma criança no ventre dela, da mulher, mas quando salva um cavalo faz uma festa, mas quando mata uma criança não fica triste. Então tem uma coisa aí que não dá para confiar, não dá, tem uma coisa errada. Aí você lê os comentários, gente que entende: não, padre, o senhor está certo. Aí o outro vai: isso não é padre, isso não pode ser padre, porque como é que faz, tadinho do animal? Mas onde foi que ele falou mal do animal? Ele falou: que bom que salvaram o animal, que ótimo. Mas ele quis dizer: que bom seria que as pessoas que ficaram fazendo festa para que foi salvar o animal fizesse a mesma coisa que salvasse um humano. Mas o que você ouve lá no Rio Grande do Sul, às vezes no comentário? Ai, que bom que salvaram esse cachorrinho. Gente, eu tenho animal, amo a nossa cachorrinha, mas para mim, em primeiro lugar, é os meus filhos, depois vem o animal. Tem gente hoje que coloca primeiro o animal e depois a criança. E se você não viu, presta atenção nos comentários quando eles falam: olha, eu gosto mais dos animaizinhos do que de pessoas. Quem já ouviu isso ou leu? Levanta a mão. É um absurdo isso. Como é que você vai dizer que eu gosto mais de um animal do que gente? O padre Léo, se estivesse vivo, o que ele ia falar? Anta. Ele ia falar isso.
Nada contra os animais. Eu sou apaixonado. Aliás, nas minhas pregações, o que entra de cachorro fica deitadinho, prestando atenção, mais que muita gente, às vezes. É verdade, lá no Rio Grande do Sul, mês passado, entrou um cachorrinho, ficou aqui, no ambão. Eu olhei assim e digo, se esse cachorro ficar até o final da minha pregação, eu vou contar uma história de outro cachorro, o outro caramelo. Mas ele vai ter que ficar deitado aqui. A menina olhou, ficou rindo. Nossa, eu vim para cá, escondei o cachorro, não vi mais. Entre a pregação e tudo, deu 1h10. Eu olhei, o cachorro estava dormindo ainda. Eu digo, gente, eu tenho que contar a história para vocês, então, do cachorro, lá do caramelo. E aí eu comecei a contar a história do caramelo. Eu estava esperando o ônibus para voltar para Porto Alegre. E o cachorrinho saltitante, pulando. Passou uma senhora, mas a senhora estava com pressa. E o cachorrinho pulando nela. E eu fiquei olhando sentado assim, olhando. Aquele cachorro, ele veio até mim. Pasmem. Ele deu a patinha. Você sabe que, você pode dizer assim, dar a patinha é uma coisa. Agora o cachorro vinha ali, te dá a pata assim, e deu a mãozinha. Eu falei, prazer, Sérgio Forte, você é muito simpático, viu? Cumprimentei brincando. Aquele cachorrinho, ou cachorrinha, que eu nem sei, o caramelo, tal famoso caramelo, né? Tem que ser um caramelo, né? Ele, ou ela, deitou a cabecinha na minha perna, eu fiz carinho, ele não saiu dali, deu a mãozinha várias vezes, eu pedi para minha esposa filmar, ela filmou, está aqui no celular, e eu fiquei pensando, o ser humano está carente de amor, sim ou não? As pessoas estão morrendo por falta de amor. Se aquele cachorrinho que estava feliz, mesmo que a mulher ignorou, porque ela estava na correria dela, ela não ia ficar brincando com o cachorro, normal. Mas eu olhei para aquele cachorro, e ele veio até mim, estendeu a mão, a patinha, né? Eu falo mão, a minha esposa, não é mão, é patinha, é verdade, é patinha. Fez o papel, parece de gente, né? Educado. Estava carente. Quantas pessoas que estão na nossa casa estão assim? Nós temos filhos, tem esposa, tem um esposo que está ali, carente, precisando de uma palavra, e nós não temos tempo, às vezes, para as coisas, temos tempo para tudo, menos para aqueles que mais importam, que é a nossa família, porque depois de Deus, o mais importante é quem? A nossa família. Mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de dizer eu te amo. Mas você prefere dizer eu te amo enquanto é vivo ou depois do caixão as pessoas falam, eu sei que você já viu já. As pessoas quando está o defunto ali, faz tudo o que não fazia em vida, é verdade ou não é? E beija, e abraça, e faz jura de amor, que o morto se soubesse, tivesse, não, eu quero voltar, porque eu não sabia que era tão amado assim, que as pessoas vão ali, é pai, é mãe, é nos amigos, nossa, coroa vem de tudo quanto é tipo, nunca ganhei uma coroa quando eu era viva. Mas olha só quantas coroas. Eu quero voltar à vida, Jesus. Se pudesse, voltava à vida. Sim ou não? É verdade, não é? E a pessoa tem coragem para falar para uma pessoa que está gelada, que não escuta mais, e tem vergonha de falar para a esposa, para o esposo, eu, acordou, te amo. Tinha alguém cochilando. Aí tem que falar um pouquinho mais alto, né? Tem tanta gente que tem dificuldade de falar isso em casa, que é terrível, gente. Mas eu não tinha, quando eu era criança na minha casa, meu pai não fez comigo. Então faz o contrário. Se você sabe quanto for ruim, uma pessoa que não ganhou colo, uma pessoa que não teve carinho, já sabe quanto for ruim, porque você vai repetir a mesma coisa que seu pai e sua mãe fez contigo. Logo não tem lógica. Você tem que se esforçar e fazer a sua parte. Gente, na Bíblia tem 366 vezes não tenhais medo. O ano tem 365, correto? Então tem um e sobra um para o outro ano. Não tenhais medo. O medo vai atrair coisa ruim para você. Pedro, quando estava caminhando, quando ele falou assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. E Jesus disse, vem. Pedro saiu da barca,
o único que teve coragem. Ousado Pedro, hein? Botou o pé sobre a água. Gente, eu estive lá 7 vezes, a conta da perfeição. Alguns dizem que é a conta do mentiroso também, né? Eles falam, né? Mas a conta da perfeição, 7 vezes lá nesse lugar de Israel. Aonde? Inclusive um guia falou assim: pode-se questionar aqui em Israel qualquer local, mas aqui foi um judeu que falou para o padre Joãozinho, que eu escutei ele falando, num CD que eu estava no carro ouvindo, e achei interessante para falar isso, porque ele falou assim: padre, pode questionar se aqui realmente foi a cruz de Cristo, se aqui aconteceu o batismo de Cristo, se aqui aconteceu isso, aquilo. Pode até questionar, mas que o rio, o mar da Galileia, aqui Jesus andou sobre este mar. Olha que lindo. Então Jesus caminhou sobre as águas e pediu para Pedro: vem. Pedro veio. Andando, enquanto estava olhando para Jesus, Pedro estava caminhando sobre as águas. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece? Vai afundando. É por isso que muita gente está afundando. Porque quando eu e você tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos. A nossa barca, a tua casa afunda, a minha afunda. Se eu não tiver os olhos fintados em Jesus, eu vou cair, você vai cair, você não vai ter força para sobreviver tudo que está por vir e o que já está vindo. Eu não quero botar medo em ninguém, que tem gente que tem medo de tudo, né? Tem gente que nem para a igreja vai, deixa de participar da comunidade porque ouviu dizer que vai acontecer isso, isso, aquilo. Uma hora vai. Porto Alegre está embaixo d'água. O estado do Rio Grande do Sul está debaixo da água. Vocês aqui no Mato Grosso estão tranquilos, né? Mas tem muitos estados do Brasil que já foi dito que vai ficar embaixo d'água. Aliás, até a minha cidade falaram que vai ficar embaixo d'água. Joinville. Se você ver pela internet aí vai dizer Bahia Babitonga, que é onde o Joinville não mora, vai ficar embaixo d'água. Camboriú, Fortaleza e tantos outros estados aí vão ficar embaixo d'água. Agora eu vou ficar um paranoico? Vou ficar esperando o dia? Vou ficar dentro de casa? Não, continua a vida. Faz o seguinte: esteja na presença de Deus, não tenha medo dessas coisas. Confia no Senhor, participa do grupo de oração, leia a palavra de Deus, seja um homem justo, reza, faz a tua confissão, e o dia que acontecer, meu irmão, se acontecer, você está na presença de Deus. Foi Santo Dom Bosco que estava jogando bola, não sei se foi ele, não sei se lembra, estavam jogando bola e perguntaram assim: se acabasse o mundo agora, o que você ia fazer? O fulano disse: eu ia correndo me perdoar com fulano, que eu tenho que perdoar, eu tenho que abraçar, eu ia fazer tal coisa. E você? Não sei se é João Bosco. Eu ia continuar jogando bola. Será que vai dar tempo para você perdoar? Será que vai dar tempo para você acordar desse soninho, que tem gente que está dando umas cochiladinhas aí, que eu estou vendo? Será que você vai conseguir acordar em tempo certo? A conversão é muito importante. O estado do Rio Grande do Sul, que eu amo muito, eu tenho um carinho muito grande por aquele estado lá, muitas pessoas não estavam buscando o Senhor na igreja. Você vai na igreja, você contava 10, 15 pessoas. Aliás, eu escutei um vídeo, um padre falando, você ouviu? E eu concordo. Sei que o padre vai ser massacrado, vai ser pisado, porque ele falou a verdade. Ele disse: eu sou do Rio Grande do Sul, hoje estou morando, você já está morando por aqui agora? Mato Grosso do Sul, né? E ele falou: por causa do satanismo, da bruxaria que tem lá no Rio Grande do Sul, esse povo tem que se converter. Eu prego há 18 anos para lá. Macumba e tantas outras. Não pode falar mais nada, não. Vai ficando quietinho, vai fechando a boquinha, e as pessoas vão buscar em outros lugares e vão buscar no Deus verdadeiro. Engraçado que tem medo de tanta coisa, não tem medo de mexer com o demônio, né? Porque a pessoa que mexe com essas coisas aí vai mexer com coisa ruim.
Vocês viram, gente? Eu tenho que falar que vem ao meu coração. Vocês viram a história da Madonna? Satanista, veio para o Rio de Janeiro. Olha, eu não duvido que eles falaram que havia abrir um portal aqui para o inferno. Ah, isso aí é... Como é que fala? Conspiração, como é que é? Que eles falam o termo? Teoria da conspiração. Ela é satanista. Ela não veio aqui trazer boas coisas para o Brasil. Aliás, enquanto eles estavam lá pulando, dançando, fazendo aquela orgia, aquela coisa pornográfica, o Rio Grande do Sul estava afogado. Estava lá. Aí você bota na internet, eu nem falo isso, né? Estou falando aqui porque veio meu coração. Ninguém pode escrever que eu não estou vendo nada. Mas as pessoas escrevem. Aí eles defendem. Já pensou seu filho ver aquela pouca vergonha? Eu não vejo a televisão porque eu não aceito. A Rede Globo eu não assisto há muitos anos. Rede, como é que é? Esgoto de televisão. É, rede esgoto de televisão. Graças a Deus o Ibope está caindo cada vez mais. Talvez aqui alguns assistem ainda, né? Mas a grande maioria não assiste mais. Não é verdade? Porque ela só ensina o quê? Destruição da família. Só o que ela ensina. Tudo pode. A família está sendo destruída. Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas junto de ti. Jesus, e vem, Pedro. Redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me. Você está passando por provação? Não tenha vergonha de gritar no sentido de pedir socorro a Deus. Porque Pedro fez isso, foi humilde. Pedro, quando viu que estava afundando, ele começou a gritar: Senhor, salva-me. No mesmo instante, a palavra diz aqui, no mesmo instante, versículo 31, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: eita, aqui puxando a orelha, hein? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Está falando para eu, para você hoje. Homem, mulher de pouca fé, por que você duvida que a tua família pode ser convertida, teu marido, teu filho? Por que você duvida dessa bênção, da outra bênção? Você não está acreditando. É feito conforme a sua fé. Jesus nunca curava ninguém sem a pessoa ter fé. Nunca. Aí por que Jesus perguntava para um cego: o que você quer que eu faça? Um cego quer o que, gente? Não é óbvio que ele quer enxergar. Um coxo, um mudo, um paralítico. A história do paralítico, se não fosse aqueles 4 homens temente a Deus, que levaram aquele homem paralítico, que não tinha lugar para eles entrar até Jesus, estava socado de gente. O povo estava com sede de ouvir a palavra de Deus. E ele encontrou 4 homens amigos de Jesus, que sabiam do poder de Jesus, tiraram, colocaram aqui. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para aquele paralítico? Alguém sabe? Ele falou assim, ó: ser curado, levanta, vai embora. Foi isso que ele falou? Não. Teus pecados te são perdoados. Jesus curou primeiro o pecado do paralítico, publicamente. Todo mundo ouviu que Jesus curou primeiro o pecado dele. Aí os fariseus, aqueles hipócritas: ei, mas quem é esse que perdoa teus pecados? Somente Deus perdoa. Jesus prescrutou o coração e falou: ora, o que é mais fácil? Prescrutou o coração dele, falar: teus pecados são perdoados, ou dizer este homem: levanta-te, toma teu leite e anda. Olha, e Jesus falou: para que saibais que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra. Olhou para aquele: levanta-te, toma teu leite e vai embora. Jesus curou primeiro o pecado. Jesus quer curar primeiro o meu pecado, o seu pecado. Enquanto nós não fomos curados do pecado, a gente volta à vida velha. Sabia disso? A gente, encontrei com Jesus. Aí fica um tempo. Algumas pessoas ficam 1 ano, às vezes 6 meses, 2 anos. Dá um tempinho, uma brechinha, deixa de ir para a igreja, deixa de orar, não vai se confessar, não busca o Senhor.
o homem velho, a mulher velha volta, afunda de novo, porque não foi curado, não se sentiu ainda curado daquele adultério, daquela fornicação, daquele roubo, daquela trapaça, sei lá o que a pessoa fez, ela não foi curada. Enquanto a gente não é curado, a gente volta ao lamaçal. Quantos de nós aqui já voltamos a fazer o mesmo pecado que a gente fazia? E jurava de pé junto que não ia fazer mais? Sim ou não? Está tão fraco esse sim? Pode falar assim forte, sim ou não? Sim. Todos nós. Mas quando você está ali, entrega a tua vida para o Senhor e pede: Senhor, eu quero ser curado deste mal, não tenha medo. Você pode voltar para a tua casa e ser uma pessoa melhor. Você pode voltar para a sua casa sendo um homem melhor, um esposo melhor. Tem tantas mulheres aí que a gente escuta que depois que o marido morre, elas começam a viver. Olha que coisa triste, gente. Então a mulher diz assim: olha, missionário, depois que o meu marido morreu, que hoje que eu estou vivendo, sabe? Que a desgraça não fazia nada, só me incomodava, me traía, bebia. Hoje eu estou viajando pelo mundo fora, deixa um bom dinheiro, uma boa aposentadoria. Digo: isso mesmo, minha irmã, vai curtir, vai para as peregrinações, vem com a gente mesmo, vamos conhecer a Terra Santa. E porque é verdade. Agora, poucos dias eu estava numa pregação, eu falei isso, eu acertei, né? Fui na mulher e falei assim: eu, seu marido, ajudava a senhora em casa? Ajudava. E ela desceu a linha. E ele já morreu? Morreu. Digo: graças a Deus, né? Eu brinquei assim, né? Ela, que Deus o tenha. Que coisa triste, gente. Marido e mulher que vivem como cão e gato. Poderia ser um pedacinho do céu em casa, mas não ama, não sabe dar braço torcer. Como é triste isso. Não espera a pessoa morrer para você dizer que ama ele ou ela. Faça agora, conversa, dá o braço torcer. Eu estou lendo algumas coisas sobre temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Comecei a ler, aprendi um pouquinho. Se eu tivesse aprendido antes isso, como eu ia ser melhor em casa, como eu ia entender mais a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe. Como que a gente ia entender mais? Porque a gente não sabe, às vezes está um colérico casado com um melancólico. Ó vida, ó morte. Imagina um colérico que é sangue quente e um melancólico que é mais tranquilo, que pensa para responder, até dizer assim: estava boa a comida. Demora para responder até uma coisa tão básica, um sanguíneo, e fala assim: nossa, estava uma delícia a comida. Mas o melancólico, analítico, né? Pensa muito para responder. Eu me irritava com meu filho. Quando eu perguntava um negócio para ele, ele demorava tanto para responder que eu ia lá fazer um café e voltava. Depois fui entender que ele era melancólico e que eu sou sanguíneo. A pessoa faça a pergunta, já quero responder por ela. O silêncio vem me incomoda. Quando a pessoa vai levar no aeroporto, que nem teve lá no Rio Grande do Sul, tinha 2 comigo levando, eu não sabia se eu pulava do carro, modo dizer, porque ele não abria a boca. Eu estava agoniado ali dentro já para conversar. E eu digo: como eu não falo? Jesus. Aí eu: pois é, né? Aí eu, qualquer coisa que eu vi lá, como tem mato aqui, né? Tem bastante mato, puxando papo, porque os dois, sim. Aí 2 segundos, acabou o assunto. Eu fico agoniado. Sanguíneo assim. Conversa pelos cotovelos, fala, faz amizade fácil. Enquanto melancólico, para fazer amizade é muito difícil. Então a gente não conhece o nosso temperamento, e por conta disso ofendemos as pessoas e ferimos as pessoas. Quantas pessoas estão magoadas com a sua própria família aqui dentro? Quantas pessoas que não se sentem amado pela própria família? Como gostoso seria se o marido e a mulher fizessem um carinho no outro, né? Ao invés de ficar que nem cão e gato. Eu estou falando isso, gente, porque eu sinto no meu coração. Não é porque o tema é confiar no Senhor que eu vou ficar falando só essas coisas. Eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração. E por isso que eu mudo, porque conforme eu sinto. Tem gente aqui que está com depressão, gente. Botei o olho e olhar, se a pessoa está depressiva. Está viva pela graça de Deus, porque já morreu faz tempo por dentro. Verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. A pessoa não tem um pingo de felicidade, está estampado no rosto dela. É ou não é, gente? Que triste. Olha, aliás, eu fiquei... Tem que terminar já.
Eu acordei, eu vou falar um testemunho, porque quando eu falo uma coisa, vem um gatilho para falar outra. Olha que interessante, eu gosto assim. Eita, Deus maravilhoso. Eu acordei triste. E quem me conhece, vocês não me conhecem, mas quem me conhece sabe que eu acordo sempre feliz. Tanto que uma pessoa, um benfeitor da minha missão, ele falava tanto de mim para o terapeuta dele, quando ele ia lá em casa, que ele falou assim: mas por que tu não é que nem ele? Aí ele deu uma gaitada, e eu não me via assim. Do jeito que ele falou, riar como se fosse fácil. Mas para mim era fácil, é o meu jeito de ser. Gente, passou um tempo, um bom tempo, graças a Deus. Não ia dizer que era inveja do irmão, né? Mas não era, não. Eu acordei triste. E aquele dia foi difícil, sabe? Uma tristeza, uma coisa ruim, eu não sabia de onde. Fui levando assim, foi passando. Outro dia eu dormi, claro, naquele dia eu dormi e acordei um pouquinho melhor. Opa, que bom, então passou. Não, quando eu fui dormir no outro dia, acordei pior do que aquele outro que eu estava. Disse, que isso? De novo? A sensação ruim. Aí eu falei, dobrei meu joelho, que eu tenho um altarzinho assim, né, em casa, no quarto, e tem bastante imagem. Nossa Senhora, tem um São Miguel lá. Então. Aí eu falei, Jesus, mas o que é isso que está acontecendo comigo? E ele falou assim, Sérgio, a missa, Sérgio. E eu comecei a rir, como sanguíneo, não aguentei nem ficar mais tempo ali conversando com Jesus. Já me levantei, Fábia, vem cá. Fui no corredor, descobri porque eu estava triste. Mas o que foi? A missa diária que a gente vai, e por conta da minha mãe estar doente, eu entendo que a minha missa estava ali em casa, cuidando da minha mãe, não é errado. Só que depois que a minha mãe melhorou, a gente perdeu o ritmo e não estava indo todo dia. E aquilo fez um vazio muito grande no meu coração, ao ponto de eu ficar triste. E quando o Senhor falou, a missa, Sérgio, a missa, eu já me levantei e falei para minha esposa, Fábia, vamos voltar para a missa urgente. E nós fomos para a missa, comungar Jesus, e o Sérgio acordou. No outro dia feliz, no outro dia mais feliz, no outro dia mais feliz ainda. Cada dia acordando feliz, porque ao comungar Jesus, Ele vai nas áreas que eu mais preciso, expulsa a tristeza. Mesmo vendo toda essa tristeza do Rio Grande do Sul, que eu estou acompanhando todo santo dia, vendo tudo aquilo, a minha esposa, para de ver isso aí, porque até deixa ruim. Não, eu sei, mas eu vou continuar olhando. Me dói olhar aquilo, mas eu vou olhar, e eu vou lá na minha oração, entrego toda aquela dor que eu estou sentindo. Porque se eu ficar comigo, qualquer um aqui que se ficar vendo muita tristeza, muita coisa, e não entregar para o Senhor, vai ficar depressivo, vai ficar pirado. Aliás, não sei se vocês leram o livro da Glória Polo, alguém já leu, ouviu? Quando você vê uma desgraça, ou vê uma situação difícil, você não pode olhar assim, ai coitado, morreu, né? Nem sequer uma oração. Não faça isso. Isso é pecado. Então a mesma coisa eu vi isso lá no Rio Grande do Sul. Morreu mais um. Olha, mais outro. É assim mesmo, né? Desde o dia que eu soube, todos os dias, em todas as orações que eu faço, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, se a janta tiver, eu como, vou agradecer no rosário, na missa, todo dia, várias vezes por dia, rezando para os irmãos. Eu não posso ver a dor do irmão e ficar achando que é normal. Podia ser você, podia ser o teu filho, podia ser alguém da tua família que você tivesse lá. E aí, como é que fica? Então entrega esse coração triste, pessoas depressivas, pessoas que perderam o ânimo, pessoas que estão aí vivendo uma vida medíocre. Vida medíocre é triste, hein? Né? Eu aprendi isso com o padre, agora fugiu a memória, o nome dele, que faz muitos anos que eu não falo com ele, faz mais de 15 anos. Não vem o caso, mas ele falou assim, Sérgio, vocês que estão vindo adorando Jesus na Eucaristia de madrugada, vocês não estão na mediocridade, vocês estão acima da média. Eu não sabia. Falei, sério, padre? Sim, quando você faz algo a mais, você não está na mediocridade.
Você está acima. Então, meu irmão, não fique na mediocridade. Eu vou vir uma vez por semana no grupo, mas a missa não vou porque a missa é chata. Não é isso que a gente escuta muita gente? A missa é chata, o padre demora, e aí eu me canso, e eu não gosto, e aí o grupo de oração é melhor. Gente, a missa é em primeiro lugar. O grupo é para nos alimentar, a palavra, para dar continuidade. Mas quem vem no grupo e não vai à missa, você não é católico. Isso é uma verdade que veio ao meu coração falar. Amém? É ou não é? Se você vem ao grupo de oração, gente, eu sou assim, ó. Estou dizendo, Deus fala no meu coração, eu escuto. Você vem ao grupo de oração e não vai à missa, você não entendeu o que é ser católico. Lembra que eu falei aqui a missa que Jesus falou para mim? Eu estava triste. Tem muita gente que está se arrastando porque tem Eucaristia, não vem comungar. O Rei dos Reis, aquele que pode te curar, aquele que pode te levantar do desânimo, aquele que pode te botar lá em cima, fazendo um homem novo, uma mulher nova, um marido bom, uma esposa boa, um filho. Busca Jesus, não tenha medo. Assim que Jesus entrou na barca, a tempestade cessou. Convide Jesus para entrar na barca da tua casa, e toda essa turbulência que você está vivendo na tua casa, toda essa bagunça que Satanás está fazendo na tua casa, e que quer fazer na minha também, e que eu repreendo, quando eu sinto, eu repreendo, eu faço oração, meus filhos têm que esperar. Eu posso estar no almoço ali, se eu sinto um arzinho meio ruim ali, faça o sinal da cruz. Lá em casa quem faz oração sou eu. Pai, você homem, você é o sacerdote do lar, é você que tem que conduzir a oração na sua casa. Mas tem gente que come, nem sinal da cruz faz, nem agradecer o pão de cada dia, não agradece, só come. Enfim, se eu vou falar, eu passo o dia e a noite aqui falando. Coloca a mão no teu coração, irmão. Não tenhas medo. O próprio Jesus falou: no mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. O que você está passando na sua vida, as dificuldades que você está vivendo na sua família, as brigas, discórdias, problemas financeiros, doença, separação, convide Jesus para entrar na tua barca. Se você tiver coragem de dizer: Jesus, assim como Pedro pediu para andar sobre as águas, eu quero te pedir que o Senhor me dê a graça de andar sobre essas tribulações que eu estou vivendo, sobre essas dores que eu estou vivendo, sobre essa doença que eu estou vivendo, sobre esse desânimo, esse espírito de prostração que eu estou tendo. Eu quero caminhar, Senhor, me ajude a sair dessa situação de tristeza, de angústia. Convide Jesus, fale para Ele: Jesus, eu quero sair dessa morbidão, dessa tibieza. Tem tanta gente que está fria, não consegue rezar, não consegue confiar no Mestre, não consegue confiar naquele que tem o poder de dizer para a tempestade cessar na tua vida. Como Ele fez na vida de Pedro, Ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Ele tem o poder de transformar a tua casa, de transformar o teu temperamento. Você precisamos de uma mudança de vida. Não tenhas medo, diz o Senhor. Confia. Abra teu coração, rasga teu coração diante de todas as situações que você está vivendo. Se você está longe do Senhor, se você veio nessa noite aqui, mas você veio se arrastando, você veio se arrastando sem vontade, você veio desanimado, sem esperança, Jesus te convidou a estar nessa noite aqui, porque Ele quer libertar o seu coração.